Abra de novo João, capítulo 17, verso 17. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estamos falando sobre princípios para uma cosmovisão bíblica. E na quarta-feira passada nós dissemos que eram 6 princípios baseados neste pequeno livreto do reverendo John MacArthur Jr., que é um pastor canadense, numa grande igreja naquela região. Esse livro foi publicado em 2003 e ele trabalha 6 princípios para uma cosmovisão bíblica. Os princípios são objetividade, racionalidade, veracidade, autoridade, incompatibilidade e integridade. Nós queremos dar uma passada em cada um deles. Não é um livro grosso, espero não falar demais. E hoje nós vamos entrar no primeiro princípio. Depois de falar sobre a questão da igreja versus o mundo, nós então entramos no primeiro princípio. MacArthur usa o versículo 17 de João 17 para apresentar esse princípio para nós. Quando o texto diz, a tua palavra é a verdade. A base do cristianismo é a premissa de que existe uma fonte de verdade que está fora de nós mesmos e nós cremos, levados e conduzidos pela ação do Espírito Santo no nosso coração, que esta verdade objetiva fora de nós mesmos é a palavra revelada de Deus nas Escrituras Sagradas e também na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós ensinamos e aprendemos e cremos que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela é uma verdade objetiva. A palavra de Deus é uma verdade objetiva. Nós vemos isso, por exemplo, no Salmo 119, verso 151. Salmo 119. Verso 151. Onde o salmista canta dizendo, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Todos os teus mandamentos são verdade. E João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando João fala sobre a verdade, nós temos repetido isso aqui inúmeras vezes, e vamos repetir até que todos saibam falar na ponta da língua. Quando João fala de verdade, ele está falando de 2 questões. A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecer Jesus Cristo é conhecer a verdade. E ele então diz, e conhecereis a verdade e vos libertará. João capítulo 8, versículo 32, e no versículo 36, logo embaixo, ou logo a seguir, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade que liberta é o próprio Senhor Jesus. Quando Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, a pergunta de Pilatos estava equivocada, porque a verdade não é uma coisa, não é uma doutrina simplesmente. A verdade é uma pessoa na qual nós devemos crer, e essa pessoa é Jesus Cristo. Mas nos escritos de João, nos evangelhos, nas epístolas e também no livro de Apocalipse, verdade também é a palavra que é pregada, a palavra que é proferida, a palavra que é ensinada, e no decorrer dos séculos, a igreja aprendeu que essa palavra está nas Escrituras divinamente inspiradas. Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que a palavra de Deus ela não veio por uma elucidação humana, mas ela veio pelo Espírito Santo, que soprou no coração das pessoas, de homens santos, a verdade da Escritura. A verdade que fala a respeito de Jesus, de Deus e da sua revelação, e que apresenta para nós
a sua cosmovisão. Então, quando nós falamos que a Bíblia é a verdade, que Jesus é a verdade, nós estamos falando que existe uma verdade que está fora de nós e que nós não temos controle sobre ela, mas que ela foi revelada a nós exatamente para nos conduzir, nos pastorear e nos mostrar a diferença entre o certo, o errado, o correto e o incorreto, aquilo que Deus abençoa e aquilo que Deus abomina. A tua palavra é a verdade. Então é importante nós falarmos um pouco sobre o que significa verdade objetiva. Primeiro, verdade objetiva é aquela verdade que não muda. Independente do que aconteça, independente do que as pessoas falem, independente do que as pessoas digam, essa verdade ela é absoluta, ela não muda, como por exemplo a lei da gravidade. Você pode falar o que quiser sobre a lei da gravidade, mas se você pular de um prédio de 5 andares, você vai cair. Não tem outra alternativa. Ainda que você use a capa do Superman. Vai cair e vai cair rápido. A lei da gravidade é uma lei que está aí, que façamos o que fizermos, ou façamos o que façamos, não tem como mudá-la. Ela está aí, é uma lei, é uma verdade que não muda. É uma verdade imutável, é uma verdade objetiva. Segundo, a verdade objetiva é aquela que, quer nos fale subjetivamente ou não, ela não é mudada. Você lê a Bíblia e ela não te diz nada. Ela não vai deixar de ser verdade porque você não acreditou, porque você não gostou, ou porque você chorou e não mudou de caminho. Ela continua sendo a verdade de Deus, quer você goste, quer você não goste, quer ela mexa com os seus sentimentos, quer ela não mexa com os seus sentimentos, ela é uma verdade que não muda ao gosto do freguês. Terceiro, a verdade objetiva é aquela que é verdade, quer a gente sinta, quer a gente não sinta. Ela não tem a ver com os nossos sentimentos, ela não depende dos nossos sentimentos, ela não depende das nossas subjetividades, de como nós olhamos e percebemos, como nós gostamos e deixamos de gostar, quer ela nos dê um arrepio ou não dê arrepio nenhum, ela continua sendo uma verdade que não muda. Ela é a verdade para todos sem qualquer distinção. Assim como todos que pularem do prédio do 5º andar vão cair, a verdade de Deus é verdade para todos. Ela não é verdade somente para aqueles que acreditam nela, ela não é verdade somente para aqueles que a odeiam e a gente fica insistindo, pegando no pé deles. Ela não é verdade somente para aqueles que acham que talvez, quem sabe, em algum momento Deus realmente tenha falado conosco. Ela é verdade contínua, ela é verdade presente, ela é verdade o tempo todo, quer nós acreditemos ou não, e isso independe de quem tem dinheiro ou não. Ela é verdade para o rico, ela é verdade para o pobre, ela é verdade para o extrovertido que ficou famoso e que ganha muito dinheiro ou tem muito sucesso. Não é o sucesso, não é a riqueza, não é a sabedoria, não é a força física que determina se algo é verdade ou não. Se você diz a verdade para uma pessoa muito forte e ela quebra os seus ossos por causa disso, dizendo, cadê a sua verdade? A verdade continua ali, ainda que ele seja forte, porque diante de Deus, no dia do juízo, a sua força não valerá nada. Eu entendi essa questão de que força não é nada o dia que eu estava assistindo os Jogos Olímpicos de Moscou, lá em 1980, tinha gente aqui que nem tinha nascido ainda. E de repente o grande halterofilista russo, que já tinha batido o recorde de levantar peso na Olimpíada anterior, todo mundo esperava que ele batesse um novo recorde, e aí na véspera ele ficou gripado e não pôde competir. Se preparou 4 anos para a Olimpíada e um vírus que ele não vê, tão pequenininho, o derrubou numa cama com febre e ele não pôde competir. Então não é força, não é dinheiro, não é sabedoria, não é poder financeiro, ou poder econômico, ou poder político. A verdade é sempre objetiva, independentemente de qual a nossa condição, de qual a nossa situação. Ela é absoluta,
ela é imutável, ela é permanente. Absoluta, imutável e permanente. É isso que nós queremos dizer quando dizemos que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Jesus Cristo, são verdade objetiva e verdade absoluta. Quando nós confrontamos esses conceitos com a pós-modernidade, que é o período que nós vivemos, e o pós-modernismo, que é a filosofia que rege as decisões e as discussões da maioria das pessoas, da academia e da filosofia moderna, nós percebemos que não é assim que o pós-modernismo vê a verdade. O pós-modernismo rejeita o conceito de verdade objetiva. Para uma pessoa pós-moderna ou pós-modernista, a verdade ou a crença de que cada um é válida somente para si, ou melhor, a crença de cada um é válida somente para si mesmo. Não há uma religião superior à outra, todas são iguais. Então, se você quer ser um budista, o budismo também te leva à eternidade. Se você quer ser um hinduísta, o hinduísmo também te leva à eternidade. Se você quer ser um ateu e ser um ateu religiosamente ateu, também eles dizem que isso levará à eternidade. Lá em Londres tem uma religião que chama os Cavaleiros Jedi. Eles acreditam na força que foi escrita numa ficção por George Lucas, que vendeu muito para muita gente e que se esconde atrás de um sabre de luz para defender as suas ideias. Então tem gente que acha que a força é que vai levar a gente para a eternidade. Não é reencarnação, não é nada disso. A palavra de Deus que é a verdade é Jesus Cristo. O cristianismo não é a verdade. A verdade é o Jesus Cristo no qual o cristianismo acredita. O cristianismo procura obedecer a este que é a verdade e a palavra que ele revelou nas Escrituras. Nós, como cristãos, somos pecadores e erramos muitas vezes. Mas aquilo no que nós cremos, a verdade revelada nas Escrituras e em Jesus Cristo, essa é objetiva, essa é absoluta, essa vai inclusive julgar a todos nós, porque nós cristãos também compareceremos diante de Cristo para prestar contas de tudo o que dizemos, de tudo o que falamos, de tudo o que fazemos. Então, para as pessoas que não creem no Evangelho, o Evangelho, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, é uma verdade como qualquer outra, que você crê ou não crê, você gosta ou não precisa gostar. A sua crença independe da cor religiosa da roupa que você veste. Isso é o pós-modernismo. Qualquer crença é boa, desde que ela te faça ser uma pessoa melhor, está valendo na cabeça deles. Mas o Evangelho não veio só para fazer de nós pessoas boas. O Evangelho veio para trazer o perdão dos pecados e nos levar para a glória eterna com o Pai. O pós-modernismo diz que não há uma verdade objetiva. Então, se não há uma verdade objetiva, o ceticismo é entronizado. O ceticismo é a descrença. É a crítica a respeito de tudo que é apontado como válido, como verdadeiro, como digno de confiança. Duvidar de tudo é quase um dever. A fé, como o cristianismo prega, não pode existir na visão do pós-modernismo. A única coisa certa é que nada é inteiramente certo, é o que eles acreditam. E ter convicções firmes sobre qualquer coisa é arrogante e perverso. E é interessante que a única coisa com a qual eles têm convicção firme é que devem falar contra o cristianismo. Tem um filme que estou tentando lembrar o nome dele aqui, Capitão Fantástico. É um camarada que resolveu criar seus filhos longe da civilização. E lá ele ensina aqueles meninos de tudo um pouco, e são meninos muito inteligentes, mas tem algo que ele enfatiza, que o cristianismo é uma mentira. E que se você não deve falar mal de ninguém, exceto dos cristãos.
Algum dia você assista, é um filme esquisito toda a vida. Capitão Fantástico. E no final das contas ele vê tudo ruir, porque na verdade é apenas o hippie querendo cuidar dos seus filhos numa sociedade alternativa. Mas a palavra de Deus diz que há sim uma verdade objetiva. E que se nós não temos ou não cremos que a verdade é objetiva e está acima de todas as coisas, então não há critérios, não há como estabelecer. A própria ciência fica inviável, porque a ciência está à procura de questões objetivas. Se não há nada, se não há uma verdade objetiva, todos os cálculos que são feitos para a construção de um edifício são inválidos, porque não há como o edifício ficar de pé, uma vez que não há verdade objetiva e absoluta. Os cálculos não são confiáveis. Se nós edificamos casas, se nós criamos remédios e eles funcionam, vacinas e elas de fato imunizam, se nós pintamos e fica da cor que nós desejamos, é porque existe sim verdade objetiva. Se eu misturar o verde com o azul, eu vou encontrar a cor correspondência. Se eu misturar o verde com o azul e o laranjado na devida proporção, eu vou encontrar a cor que eu estou esperando. Mas se eu misturar uma cor com outra, querendo encontrar uma terceira que não é a do catálogo, não vai dar certo. Não é à toa que o arco-íris tem as suas cores gradativas. E a mistura delas, todas elas juntas, dão o branco, no final das contas. Existe verdade objetiva. Negar a objetividade da verdade é brigar contra a própria sensatez. Por isso, um dos princípios da cosmovisão bíblica é a racionalidade, e não a insensatez. O conceito de verdade no pós-modernismo, para os pós-modernistas, cada um pode construir sua própria realidade e crer na sua própria verdade. A religião, ela é intimista, ela é só você com Deus e com o Deus que você resolve crer. E não algo que pode ser partilhado pelas pessoas. A religião intimista da nova era, ela se alimenta desse pressuposto básico. Cada um deve criar e desenvolver a sua própria crença ou religião pessoal. O individualismo e o narcisismo nunca foram fortes como tem sido no nosso tempo. As pessoas estão sempre procurando só para si. Então nós vivemos numa cidade onde cooperar, ajudar e cuidar do próximo cada dia se torna mais complexo e difícil. Porque as pessoas, uma vez que não creem numa verdade objetiva, não há como se crer num relacionamento com o próximo que possa vir a dar certo. Os pós-modernistas ainda ensinam e acreditam, e nós concluímos, que se não existe uma verdade objetiva, então qualquer coisa pode ser verdade que eu vou escolher para crer. Se eu creio que a formiga é que salva, então está valendo. E tem gente que crê algo parecido por aí. Então, a verdade, ela é objetiva. Ela está fora de nós. Ela não depende de nós para que ela exista e para que ela permaneça. Nós cremos que a revelação da verdade objetiva se encontra nas Escrituras Sagradas. Então, crer que a Bíblia é a verdade objetiva de Deus é perigoso para quem ama mais a harmonia do que Deus. Se você fala de Deus, isso vai dividir as pessoas. Então, nós vivemos na época da tolerância. Quarta-feira passada nós falamos isso. Você precisa tolerar o ponto de vista do outro. E tolerar, no conceito moderno, é não interferir, não desacreditar. Toda verdade é verdade. Todo caminho leva a Deus. Só basta ser sincero. E aí tem uma música que diz que se você pegar a estrada do Rio para Salvador, Porto Alegre não verá, mesmo se sincero for. Se você quer chegar em São Paulo, mas pega a estrada para Belém, você não vai chegar em São Paulo.
Isso tem a ver com verdade objetiva. O caminho para determinado lugar é o caminho que leva àquele lugar e não qualquer caminho, por mais sincero que você seja. O que as Escrituras significam para Deus e por que as Escrituras e o que as Escrituras significam para mim? A minha frase ali ficou mal construída. Nós precisamos perguntar isso. O que a Bíblia significa para Deus, que a escreveu, e o que ela veio a significar e vem a significar para mim, para você, para nós, que agora estamos depositando a nossa confiança e a nossa fé nas suas palavras. A Bíblia, nós cremos, é a revelação clara e objetiva de Deus para nós. Ela é uma revelação da verdade e não um enigma que cada um deve tentar decifrar sozinho. Zwinglio, lá na época da Reforma, ele desenvolveu uma doutrina que tem um nome esquisito toda a vida, mas que vale a pena a gente ouvir e aprender. Ele diz que a Escritura ela tem perspicuidade. Olha que nome esquisito. Perspicuidade. Perspicuidade quer dizer que a Escritura explica a ela mesma. E que embora no seu projeto geral ela é muito clara e objetiva, as partes mais claras ajudam a entender as mais complicadas e as menos fáceis de entender. Lutero chamava isso de analogia da fé. E Calvino resumiu tudo isso na frase: a Escritura explica ela mesma. Então, quando nós falamos que a Escritura é clara e ela é suficiente, nós não queremos dizer que tudo na Escritura é fácil de entender, mas que a linha geral e o propósito claro e que Deus quer revelar, ele é fácil e ele é entendível, ele é compreensível. Então Deus revela na sua Escritura a sua cosmovisão. Ele criou todas as coisas, o homem caiu no pecado e se afastou de Deus. Deus providenciou um meio de redenção por meio de Jesus Cristo, que veio até nós como Deus encarnado, e Ele está conduzindo toda a história humana para o seu final na consumação. Então, no seu projeto geral, a Escritura é muito clara e é suficiente, fácil de entender. Um ou outro detalhe é que é mais complexo, e esses detalhes mais complexos, eles não têm a ver com o básico e com o fundamental, que é o perdão dos pecados e a nossa salvação. Dessa forma, nós cremos que a Escritura é a revelação da verdade, e não um enigma que nós não conseguimos compreender. Cremos mais. Na Bíblia, nós encontramos assuntos difíceis de interpretar, como eu falei. Pedro menciona isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, falando sobre os escritos do apóstolo Paulo. Ele diz que Paulo explicou várias coisas, mas nos escritos de Paulo tem algumas coisas difíceis de entender, que as pessoas que querem tirar proveito disso deturpam para atrapalhar as pessoas a crerem. Então a própria Escritura diz que nela há coisas difíceis. Deus diz lá no famoso texto de Deuteronômio 29, que as coisas que Ele revelou são para nós, mas a que Ele não quis revelar são do seu eterno decreto e propósito da Escritura. Então outros que são secundários, conforme diz Romanos 14, 5, eles não dizem respeito à nossa salvação. Mas a mensagem principal, ela é clara e ela é objetiva. Você vê Pedro declarando isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, conduzidos, soprados, como o vento sopra na vela de um navio pelo Espírito Santo. Deus conduziu o coração, a mente, para que a Escritura fosse
escrita para nós. A Bíblia não vem de uma particular elucidação. O Senhor dos Anéis vem de uma particular elucidação. Tolkien estudou bastante história, bastante cultura, bastante gramática, e aí ele criou o mundo da Terra-média. Com muita inteligência. Ele usou os vikings para dar cor, voz aos cavaleiros de Rohan, e ele foi usando as culturas antigas para criar cada um daqueles exércitos do seu reino. Muito inteligente, muito criativo, mas tudo veio da sua cabeça. Particular elucidação. Mas a Escritura não é assim. Não foram as pessoas que decidiram dar a ela o formato que ela tem. Deus revelou, foi conduzindo e foi juntando os pedaços, mostrando que Ele tinha um propósito, que Ele tem um projeto e que Ele nos colocou dentro desse projeto pela graça revelada em Jesus Cristo. A Bíblia, nós cremos, é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Ela é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus, cada uma das suas partes. E ela é útil para ensinar, corrigir, repreender, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus sejam amadurecidos na palavra e no caminho. Nós cremos que o que está aqui na Escritura e também em Jesus Cristo é suficiente para nos equipar com toda a verdade de que nós precisamos para servir a Deus e vivermos neste mundo. De tal modo que ela permanece eternamente. Os irmãos conhecem os textos de Isaías 40 e 1 Pedro 1,25, que a nossa vida é como a flor, é como a erva, ela brota, ela cresce, ela viceja, depois ela murcha. Lá em casa eu tenho uma floreira, que se eu ficar 3 dias sem colocar água nela, mesmo se chover, porque quando chove nem sempre molha a floreira, tem dias que está chovendo forte, aí eu estou lá com o regador lá, aguando, a vizinha da frente olhando para mim, o que esse cara está fazendo? Está chovendo, mas não está molhando a floreira. Se não molhar a floreira, minhas flores murcham e morrem. Assim somos nós. Mas a palavra de Deus, diz Isaías 40, diz 1 Pedro 1,25, ela permanece para sempre. Ela não murcha, ela não seca. Nós cremos que ela é imutável e ela é inerrante. E quem colocou isso no nosso coração não foi a nossa cabeça. Foi o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, o versículo de número 18, quando ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É o próprio Senhor Jesus que diz que a Escritura não falha. E ele vai dizer em outro local, em João, por exemplo, que a Escritura não pode falhar. Quando nós ensinamos que a Escritura é inerrante, nós não estamos aqui simplesmente criando caso com outros grupos. Porque se há um erro na Escritura, então eu posso duvidar de todo o resto. Nós não cremos que haja erro no texto que foi inspirado. Nós temos manuscritos, nós temos cópias. É claro que nós encontramos erros nas cópias, erros de cópia. Uma pessoa estava copiando um texto bíblico e aí ele estava diante do nome de uma cidade. O nome da cidade agora a gente não sabe se era Rodanim ou se era Dodanim. Porque o Rush e o Dalet são 2 letras do alfabeto hebraico que escritas à mão podem ficar muito parecidas. E aí o Dalet, que tem uma perninha a mais na parte de cima, se o escritor não estava muito atento, ele de repente não puxou a perninha o suficiente. Ou ele fez a curvinha do reche mais quadradinha do que o normal. E aí quem copiou e quem foi ler depois agora não sabe se é um D ou se é um R. Mas isso não muda nada, porque Dodanim ou Rodanim é o nome de uma cidade
e não o nome de uma doutrina bíblica. E comparando os erros dos manuscritos, nenhum erro foi encontrado numa doutrina importante das Escrituras, mas 95% deles foi encontrados em nome de pessoas, de cidades e de lugares. Está lá nos manuscritos do Mar Morto, para quem quiser estudar e conferir. Assim, nós cremos que essa palavra ela é inerrante, não por causa das cópias posteriores, mas por causa da inspiração do próprio Espírito. Nós cremos que a Bíblia é uma verdade objetiva tanto para quem crê nela, como também para quem não crê. Independe de eu crer ou não crer, ela permanece sendo a palavra de Deus da mesma forma. Quem determinou o significado da Bíblia foi o próprio Deus e não os homens. Ele diz: entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ela é a palavra de Deus para os homens, dada por Ele, por Deus, com autoridade. Nós cremos que a Bíblia Sagrada, nos seus escritos, ela é normativa. Ela é a regra de Deus, para a nossa conduta. A nossa confissão de fé diz que nós cremos que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e conduta para o cristão. Não são as descobertas da psicologia. Não são as declarações da sociologia. Não são as elucubrações, essa palavra difícil, da teologia. É o que Deus revelou Ele mesmo na Escritura Sagrada, e ela está nas nossas mãos, quer a interpretemos corretamente, quer a interpretemos equivocadamente, ela permanece sendo a revelação de Deus para nós. E a nossa obrigação é procurar entendê-la e ouvi-la e dar atenção a ela de forma adequada. A sua interpretação, ela é definida pelo que Deus nela falou e não pelo que as pessoas escolhem dela acreditar ou não. Como as pessoas procuram modificar os ensinamentos bíblicos para facilitar as suas comodidades. Então a Escritura diz assim: se alguém pecar contra ti, vai conversar com ele. E aí a gente entende assim: se alguém pecar contra mim, eu vou falar dele para os outros. E modifico o que está escrito lá no texto sagrado. Quando a serpente conversou com Eva, Deus diz: não é para comer. Aí Eva, conversando com a serpente, acrescentou: não é nem para tocar. E acabou que ela tocou e comeu e a coisa andou. Nós acrescentamos coisas na palavra, nós diminuímos coisas na palavra, nós suavizamos a força das suas palavras para não sairmos da nossa comodidade, das nossas questões costumeiras. E aí nós vamos modificando a interpretação. E a interpretação ela é definida não pelo que nós queremos ou gostamos, mas é definida por ela mesma. No estudo do que ela escreveu, do que está escrito nela, é o que é a verdade. A verdade das Escrituras é decidida por Deus e não pela experiência e opinião de alguém a seu respeito. É isso que nós falamos quando estamos dizendo que a Escritura é verdade objetiva. A verdade da Bíblia não muda porque as pessoas mudam. Ela é objetiva. Ela está fora de nós. Ela precisa estar no nosso coração, agindo e transformando a nossa vida. Mas ela não muda porque nós mudamos. A Bíblia é a verdade porque o próprio Deus diz que ela é, conforme Salmo 119, verso 160. Partindo para a conclusão, há 3 conclusões que nós precisamos levar para casa hoje. Primeira, se abrirmos mão desse pressuposto básico, então não conseguiremos ser cristãos bíblicos, ou seja, cristãos verdadeiros. Seremos outro tipo de cristão. E levaremos as consequências dessas mudanças nas nossas crenças
conosco. E Deus vai perguntar por que nós fizemos isso. Segundo, se não crermos na Bíblia como uma verdade objetiva, então seremos conduzidos por sentimentos. E como as pessoas estão por aí se deixando conduzir por sentimentos, pelas coisas que acham, gostam ou deixam de gostar. Então, se há uma doutrina bíblica que eu não gosto, eu a ignoro, eu a deixo para lá. Eu não acho que é comigo que Deus está conversando. Sentimentos não trazem segurança nenhuma, porque eles são volúveis e eles mudam. Às vezes eles estão para o lado da raiva e da ira, às vezes eles estão para o lado da autocomiseração e autopiedade, às vezes eles estão simplesmente desligados para o mundo. E por último, o cristianismo histórico, ele é baseado na revelação objetiva das Escrituras, onde se Deus dá a conhecer a nós, sem objetividade não existe uma fé confiável e fidedigna. Objetividade. É claro que quando nós interpretamos as Escrituras, muito do que somos, sentimos, sabemos e não sabemos, acabam interferindo na nossa interpretação. Mas isso pode ser vencido ao lembrarmos que a Escritura, ela está fora de nós, ela não está escondida dos olhares atentos de outros. Então, muitas vezes nós vamos explicar errado e alguém vai levantar o dedo e dizer assim, dá licença, não é bem assim não, está escrito diferente aí no texto. E um vai ajudar o outro a se corrigir para não se afastar da interpretação correta da Escritura Sagrada. Então, como eu disse, são 6 princípios objetivos sobre a Escritura Sagrada que nós precisamos aprender. Hoje nós vimos a objetividade, com a graça de Deus, não na quarta-feira que vem, porque não estarei aqui ainda, mas na próxima, nós veremos a questão da racionalidade. E se você quiser adquirir esse livro, ele é baratinho, é fininho, você pode ler mais a respeito do que nós estamos falando aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta?